galera, estamos aqui mais uma vez apresentando o Berimbolando Cash. Dessa vez estamos com a nutricionista esportiva, Gisele Velasco. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bom? Gisele, conta pra gente aí a sua atuação, né? Qual que é a sua área de atuação e qual que é a sua missão para a comunidade esportiva de Rio Verde. Queria agradecer o convite, né, que você me fez estar aqui hoje. Bom, eu sou nutricionista, né, por formação, eu tenho uma pós-graduação em nutrição esportiva e tenho também um mestrado que é na área de tecnologia de alimentos, mas meu foco, né, de estudo foi sobre suplemento alimentar. Eu estudei bastante, principalmente whey protein. É o queridinho de todo mundo aí. Todo mundo acha que às vezes, eu sempre falo que tem a nutrição esportiva, ela é dividida assim, de duas formas. Tem as pessoas que acham que porque começar às vezes a fazer um exercício físico, já precisa às vezes, né, procurar um nutricionista esportivo já para começar a fazer uso de algum tipo de suplemento, que aí no caso ele é o preferido, né? E tem também a nutrição esportiva que é dos atletas, né? Que ele realmente, às vezes, eles têm um aporte, né, maior, assim, uma recomendação maior de nutrientes, que aí sim essa questão de suplemento seria, vamos dizer, mais voltados, né, para esse público. Então, falando um pouquinho assim da minha área de atuação, né, já tem mais ou menos uns 10 anos que eu atendo nessa parte clínica e tive um foco maior com essa parte realmente de esportivo de uns 4 anos para cá, né? Então eu gosto bastante dessa área, tanto que até mesmo quando eu fui para o mestrado eu quis me aprofundar nessa parte, né? Que aí como era alimentos deu para puxar ali para os suplementos, né? Então atuo mais nessa parte, então assim com as pessoas, tanto que eu disse, né, que quando querem começar a fazer um exercício procuram para ver adequar a alimentação, né, necessidade de suplemento, quanto também com os atletas, né, ali que, principalmente da área que é a sua parte ali, né, que é da luta. Eu acompanho, né, você nas suas redes sociais, também já fiz algumas consultas com você. E porque a gente tem muita informação hoje na internet, qualquer lugar que você vai, digita lá, vai aparecer um vídeo no YouTube, um cara explicando que você precisa tomar um monte de coisa. E eu lembro que você, quando eu fui lá, você disse que não teria necessidade de eu tomar BCA, né? Não, Júnior, você está tomando muita proteína, não precisa de BCA. Mas vamos esclarecer para o pessoal, né? Porque quem está assistindo aqui também tem dúvidas que são comuns, meus alunos também. O que eu percebo, todo mundo que quer fazer uma atividade física quer emagrecer, quer perder peso. E aí eu acho que todo mundo, a maioria, erra na hora, não procuram uma profissional, né, especializada na área, e quer fazer a dieta de acordo com a fome, né? E aí às vezes deixa faltar carboidrato, né? E como isso impacta aí no desempenho da pessoa, né? Realmente, as pessoas têm muito medo do carboidrato, né? E aí, quando pensa em perder peso, o que vem na mente, cortar primeiro, é o carboidrato. Então, aí a pessoa chega já, às vezes, no consultório, já cortei o arroz, já não tô comendo mais pão, é o principal. E a gente sabe que o carboidrato, principalmente, né, para quem faz algum tipo de exercício físico, ele é a nossa principal fonte de energia. Sim. Aí eu sempre gosto de deixar claro a diferença, assim, da nossa necessidade que a gente tem de carboidrato e o excesso, né? Porque o carboidrato dentro dos, vamos dizer, macronutrientes ali, eu sempre gosto de falar que ele é o mais fácil. Sim, né? O mais gostoso. O mais gostoso também. Porque, por exemplo, o carboidrato, você vai ali comer um pão, ele está geralmente pronto, né? É uma massa, um biscoito, então acaba que as pessoas passam muito da necessidade. Só que o carboidrato em si, ele dentro da necessidade de cada um, ele é muito importante. E principalmente para quem faz exercício físico. Então a pessoa às vezes corta demais esse carboidrato. O que acontece? Diminui muito no desempenho físico, né? Diminui muito no rendimento esportivo e acaba também muitas vezes não perdendo gordura, perdendo até massa magra. Porque para perda de gordura a gente não precisa de um pouco de carboidrato. Tá.
explica pra gente aí, porque, como você falou, o carboidrato é um alimento que dá à disposição, né? Que no caso é um alimento energético. Então, conta pro pessoal aí qual que é essa diferença, né, dos alimentos que são energéticos, os construtores e os reguladores, Sim. né? Essa é a divisão dos alimentos, Sim, né? sim. Então, os alimentos energéticos são todos aqueles que fornecem calorias. É uma questão de energia, Certo. né? Então, entra os carboidratos e entra também as gorduras. Lembrando que a gordura tem 9 calorias por grama. Carboidrato e proteína tem 4. Nossa, mais que o dobro. E então, quando a gente pensa em emagrecimento, seria o primeiro que a gente teria, né, que diminuir. Alertar. Que é alertar, porque ele é bem calórico. Então, o carboidrato, ele tem essa função, né, principal, que é energia. Nosso corpo armazena carboidrato, principalmente na forma que a gente chama de glicogênio, que é a forma que o nosso corpo vai utilizar esse carboidrato. Armazena nos nossos músculos e também no nosso fígado. O do fígado a gente usa para as nossas funções do dia a dia, né? O do músculo ele vai ser usado principalmente na hora do exercício físico. A gordura, nosso corpo também armazena. E como, né? Então, e a proteína seria o alimento que a gente chama de construtor, né? A função dela é construção, reparação de tecidos. Então, quando a gente pensa em cabelo, pele, unha, músculo, né? A gente precisa de uma quantidade adequada ali de proteína. Já os alimentos que a gente chama de reguladores, o grupo, ele é aquele grupo que vai fazer com o nosso bom funcionamento do nosso organismo, né? Então, a principal fonte seria as frutas e as verduras, né? Que são ricas em vitaminas e minerais, que, como o próprio nome diz, né? Vai regular o nosso bom funcionamento do organismo. Então, a nossa função aqui do nutricionista é fazer um plano alimentar com todos os grupos, né? De acordo com a necessidade de cada um. Pô, que legal, que legal. A gente já falou sobre a falta, né, de carboidrato e o pessoal da luta, que hoje está muito popular o UFC, todo mundo assiste, aí vê o pessoal lá perdendo peso, né? E aí as pessoas, por falta de conhecimento, acham que todo lutador precisa passar por aquilo. Que não é verdade, né? Por exemplo, o jiu-jitsu não é igual ao MMA, por exemplo, que você pesa um dia antes, você tem 24 horas para recuperar. No jiu-jitsu não, você vai lá, pesa cedo, já luta e, tipo assim, não dá para você fazer essa perda de peso na desidratação. E explica pra gente aí também quais são os impactos aí na performance, até no corpo do atleta, da desidratação, que não é um negócio saudável, né? Bom, a desidratação, realmente, ela tem que ser feita de uma forma bem orientada e ordenada, assim, para ter um efeito, vamos dizer, positivo ali para o atleta, né? O que eu vejo bastante? Eles, às vezes, querem lutar numa categoria... Sempre, né? Muito diferente, às vezes, do seu peso habitual. Isso aí não é uma prática muito recomendada nem saudável, né? O recomendável e saudável, né, para essa perda de peso por desidratação seria no máximo de 2 a 3% do peso. Né? Mais do que 6% de diferença de peso que a pessoa desidrata, já vai bastante. Assim, não é tanto se for pensar que é o que geralmente as pessoas fazem. Elas perdem mais, assim. Perdem mais de 10%. Nossa. Perdem mais de 10%. Tem pessoas, às vezes, que têm um peso habitual de mais ou menos 80 e querem lutar numa categoria de 72, 70 quilos, né? Então, daria mais de 10% de perda de peso. Isso aí tem várias consequências negativas, que é aumento da pressão arterial, desregulamento ali da temperatura corporal, o aumento dessa temperatura corporal, diminuição da percepção de esforço, né? E pode levar, às vezes, até choque e morte, né, da pessoa dependendo. Então, assim, tem que realmente ser feito de uma forma muito orientada. Com certeza, com certeza. E eu, particularmente, não passei por isso. Eu sempre prefiro lutar em categorias acima,
Então, graças a Deus eu não passei por esse estresse aí não, que eu imagino que seja, eu acho que o corte de peso, porque a gente tem, né, tem amigos também que lutam, que você atende, que luta MMA, né? Luta MMA e luta Muay Thai, que usa essa prática, né, de perder o peso, que a gente já até conversou aqui antes. O ideal é sempre manter, assim, sempre o peso mais próximo possível ali da categoria que luta. Que luta, né? Tentar, então, já ter essa prática de manter esse peso. Porque, às vezes, o que acontece? Tá, às vezes, longe da luta, a pessoa vai, sai da dieta, às vezes aumenta demais, aí decide lutar ali, né, que tá perto. Resolve rápido. Resolve rápido. Aí tem que haver uma perda de peso também muito rápido. E há comprometimento, né, da questão de resposta, né, ao exercício. E há também prejuízo, né, de performance. Ah, sim. A gente está conversando, eu prefiro lutar mais pesado, até porque passar fome não é uma coisa que Não, o que você quer. eu acho que é até questão psicológica, eu não consigo, eu acho que eu tô fraco, eu gosto de estar bem alimentado. E vamos mudar aqui agora, existe algum aluno ou um paciente, não sei qual que você prefere, a paciente? Cliente, paciente. Aluno, qual pessoa que você se recorda agora com mais carinho, que falou que você mudou a chave e ele, depois que começou a fazer a consultoria com você, percebeu a importância de alinhar a parte nutricional com a parte, né, esportiva, e a pessoa que realmente faz certo vai entender rapidamente que faz toda a diferença estar, né, bem alimentado. Você perguntou assim, eu tenho, que eu lembro, alguns pacientes que estão, inclusive, de alta, né, assim, só vão mais, às vezes, pra gente até mesmo conversar, que viraram até mesmo amigos, né, e amigas, e também para verificar, às vezes, né, como é que tá a questão de avaliação física, para saber se está mantendo, mas realmente eu já tive paciente que já conseguiu perder mais de 30 quilos, né, com alimentação e fazendo atividade física. Legal. E que conseguiu depois manter isso, que inclusive eu falei, né, tá de alta. Eu sempre falo assim, eu não gosto de ficar escravizando o paciente no consultório, não. A minha intenção ali é fazer realmente que a pessoa entenda, né, o que ela precisa, o que ela não precisa, para ela sozinha poder fazer essas mudanças, né, alimentares, porque... Tem que virar hábito, né? Tem que virar hábito. Senão fica aquele efeito sanfona. Eu sempre falo assim, ou a pessoa está de dieta, ou tem pessoas que não estão de dieta. E aí fica aquele efeito sanfona, porque quando ela está de dieta, ela se priva de tudo. Né? Então não bebe, não come nada. E quando ela não está de dieta, aí ela não está mesmo. Ela saúde. E aí não dá certo. Né? Porque a gente também não consegue viver tão restrito assim. Aí entra também a diferença do atleta para, vamos dizer, pessoa normal. Sim. Né? Porque os atletas, realmente, eles têm que fazer 100% do que eu falo. Porque se não fizer, eu falo assim, vai ter outro que vai fazer. E aí ganha. E no atendimento, uma noite de sono faz diferença. Uma refeição que você perdeu. Detalhe. Detalhe. Então, Detalhe faz toda a diferença. Sim, tem que ter comprometimento, né? E voltando aqui ao assunto sobre esse fator psicológico, eu acho que tudo, se você for pegar esse copo, está partindo da sua mente, então hábito, bons hábitos, parte da parte psicológica, eu acho que é uma parte fundamental. Até a Alexandra está com a gente hoje, mas ela teve que acompanhar as filhas dela para uma prova de laço, não pôde estar aqui, infelizmente, que seria legal para ela estar aqui, né? Mas até que ponto o fator psicológico pode influenciar na compulsão, né, ou no alinhamento nutricional? Eu gosto muito de falar o seguinte, Júnior, hoje em dia as pessoas estão com muito medo de comer. E acha que às vezes porque ele comeu um sanduíche ou comeu um doce que estava com vontade, está com compulsão alimentar. E não é bem assim, né? Então são duas linhas bem distintas, né? A compulsão alimentar realmente ela tem que ser tratada tanto ali com o nutricionista que vai, né, ajudar ali no plano alimentar, mas tem que ter também um apoio psicológico. Verdade. Tem que ter.
porque é um trabalho multidisciplinar mesmo, né? E em muitos casos, pelo menos eu, por exemplo, eu acho que o lance da ansiedade se desencadeia esse lance, né? Demais. Tem as pessoas que querem, assim, descontar as emoções, né? Na comida, tá feliz, come, tá triste, come. Lá em casa eu nem compro alguns tipos de alimento, como chocolate. Se tiver lá, eu vou comer tudo. Eu gosto de falar isso, porque sempre não tem um caso que a gente sabe que a gente não consegue controlar. Né? Eu também, por exemplo, tem as coisas que eu, se tiver, eu vou comer. Então eu já prefiro nem ter, porque na hora que às vezes bate a vontade, às vezes não é nem vontade, porque tem vontade de comer e tem que comer porque eu tô fazendo tá ali fácil. Né? Tô ali, deixa eu comer. E aí às vezes a gente confunde realmente se a gente tá com realmente vontade ou se a gente vai comer só por comer. E às vezes tá ali, a gente vai comer só por comer. Você já lembra do gostinho e fala, pô, opa, tá aqui, vamos comer isso aí. Então, essa questão da compulsão, ela realmente tem que ser tratada, né? Tem que procurar uma equipe realmente multidisciplinar. O psicólogo é de fundamental importância. E aí entra nessa questão que eu falei anteriormente, que as pessoas hoje estão com muito medo de comer. Que acham que porque comeu, às vezes, um sanduíche ou comeu um doce, ela tá com compulsão. E não é. Às vezes comeu, sabe, uma oportunidade, né? Sim, eu acompanho você lá no Instagram, eu percebo que você tem uma linha de trabalho, não com pessoas normais, que é o comer sem neura. Comer sem neura. Achei legal. Comida, a gente tem que pensar que comida faz parte, assim, de tudo, né? Se a gente vai fazer aniversário, o que a gente faz? Um salgadinho, um bolo, né? Você vai... Tudo é comida, então a gente tem que parar com esse medo de comer. Lógico que não dá, por exemplo, eu comer pizza todo dia. Seria bom, né? Seria excelente. Não dá pra eu comer o tanto de chocolate que eu quero todo dia, né? Não dá pra eu comer, vamos dizer, esses alimentos ultraprocessados, né? Que são geralmente mais calóricos, sempre que eu tô com vontade. Porque a conta não fecha, né? Mas, eventualmente, eu não acho que tem problema a gente comer alguma coisa. Quando a pessoa ela se priva muito, né, do que ela gosta, né, de coisas que fazem bem, que queira, às vezes não vai fazer tão bem na parte, né, nutricional, vai às vezes comer alguma coisa a mais. Mas para ela vai fazer bem, porque é uma coisa que ela gosta. Então, a gente percebe que quando você se priva muito, pode acarretar essa compulsão alimentar? Pode. É um ciclo, né? Porque o que acontece? Quando a gente come um alimento assim mais gorduroso, mais calórico, né? Isso gera um bem-estar muito grande, momentâneo, né? E logo depois, isso pode gerar um sentimento de culpa, né? E aí, o que a gente às vezes faz quando tá culpado? A gente quer se policiar. Né? Você quer exagerar no exercício, você quer parar de comer, e aí você fica triste, geralmente, com essa situação. Sim. Você precisa ficar bem de novo, né? E aí vira aquele ciclo, porque eu preciso comer novamente para eu começar a me sentir bem. Então vira um ciclo, isso realmente pode acontecer, né? Dessa restrição muito severa, gerar uma compulsão alimentar. O pior erro que a pessoa tem é ela querer ficar fitness de uma hora para outra. É um processo, né? É um processo, porque geralmente ela vem uma vida inteira de hábitos alimentares ruins, errados, e aí ela quer cortar tudo de um dia para a noite, né? E comer batata doce com frango. Não vai ser assim. Até mesmo os atletas, né, que comem, por exemplo, batata doce com frango, isso foi um ciclo da vida deles, né, até eles chegarem nesse patamar. Sim, sim. Então, eu pesei uma época 103 quilos e isso me atrapalhava tanto, porque foi um período da minha vida que eu machuquei meu joelho, eu só jogava bola, nunca tinha feito musculação na vida, odiava, então assim, eu parei de fazer o que eu gostava e, foi uma época de juventude, de 20 e poucos anos, que bebia muito, e cheguei ao ponto de não conseguir amarrar meu cadarço, a barriga estava tão grande. E tipo assim, cara, hoje, melhorou bastante a questão do meu ânimo, acho que eu tenho um ânimo melhor para fazer as atividades, isso me atrapalhou muito, muito, muito. Então, acredito eu que algumas pessoas que passaram por isso
que vão assistir isso aqui vão tirar alguma informação legal, né, que pode te ajudar, que pode ajudar. E conta pra gente aí, dá 3 exemplos ou mais de erros que as pessoas cometem, né, nesse processo aí de querer perder peso rápido. Primeira coisa, é essa questão de querer ficar fitness de uma hora pra outra, né? Então corta tudo que gosta e aí a pessoa vai às vezes sofrer com isso. Né? Então tem que ser um processo, né? Outra questão que eu vejo muito é a questão até mesmo do exercício. Eu falo muito isso com os pacientes. Tem pessoas que tá ali, vamos dizer, empolgados, né? Tô empolgada, você quer aquilo, você quer que entrei na academia, quer ser tudo pra ontem. E aí o que acontece? Fala assim, eu vou na academia, por exemplo, todos os dias, né? Sendo que a pessoa às vezes tem uma rotina complicada de trabalho, de família, né? De tudo. E dá um mês, essa pessoa começa às vezes a faltar, né? Vai faltando na academia, e aí isso leva até ela parar, desistir. Né? Então, assim, tenta colocar uma rotina que vai ser fácil, que você vai conseguir manter isso. Né? Porque é melhor você ir menos do que não ir, com certeza. Né? Do que desistir. E isso também com alimentação. Né? Então é melhor, por exemplo, você comer um sanduíche, por exemplo, um x-salada simples, do que você comer, às vezes, um x-tudo com batata e refrigerante. Bem. Então essas pequenas trocas, assim, esses pequenos ajustes que a gente vai fazendo, é mais fácil da pessoa continuar. Sim, né? Interrompendo, eu falo isso para os meus alunos sempre. O cara chegou lá, porque todo mundo fica com medo de não vou dar conta, não vou dar conta. Eu falei, bicho, calma, o primeiro mês você vai fazer o que você consegue, não quero que você venha aqui todo dia, 3 vezes na semana é o ideal, é o mínimo que você tem que fazer, porque até para você conseguir ter, né, o seu corpo acostuma, 2 dias acho que é pouco, 3 tá bom, mas o ideal seriam 4 dias, 5 eu acho que é muito. Eu acho que vai muito também, Júlio, na questão de objetivo que a pessoa tem. Mas no início todo mundo quer objetivo rápido. Ainda não dá. Porque chega num ponto que eu atendo às vezes alguns tipos de pacientes que, por exemplo, já estão no exercício, né, há um certo tempo, já está com uma alimentação equilibrada. Aí, por exemplo, se ela faz exercício 2 vezes na semana e ela ainda precisa perder um pouco mais de peso, de gordura, tá pouco. Né? Vai ter que aumentar. Mas se é uma pessoa que nunca fez nada, né, e ela vai começar a fazer, então 2 vezes na semana é melhor que ela não fazer nada. Com certeza. Eu acho que as primeiras semanas, porque o corpo da pessoa não vai estar adaptado. A gente precisa pegar o hábito primeiro. Com certeza. Até chegar ao ponto. E as pessoas fazem geralmente ao contrário. Eles querem começar lá treinando todo dia, depois passa aí um mês, o cara já fica meio pra baixo, porque o corpo, como ele não tem nem aptidão para aquilo, tá cansado, não tem em vez dele pegar uma crescente, ele vai, né? E porque também quando a atividade física em excesso também, ela compromete a parte da imunidade. Quando eu fiz minha pós-graduação, eu tinha um professor que ele falava, atleta, quando a gente está falando de atleta, que seria aquela pessoa que treina 4, 6 horas por dia de maneira exaustiva, não tem saúde. Não. Nós não estamos falando de saúde. Igual, por exemplo, às vezes esses lutadores, né, são profissionais que precisam, às vezes, fazer uma desidratação muito rápida, né? Então isso realmente compromete imunidade, compromete tudo. Mas o exercício bem orientado, que entra, né, tem que ter um profissional de educação física, né, para fazer todo esse planejamento, vai melhorar todo o restante. Mas aí entra a questão do excesso, né, que realmente também não dá certo. Nenhuma área da vida. Não, tudo que é demais passa, né? Conta pra gente também, voltando na parte dos carboidratos, eu vi uma postagem que você fez de um nutricionista, foi há um tempo já, não sei se você vai lembrar,
que ele disse que se você cozinhar um arroz... Pro médico. O médico. Pro médico. Se ele cozinhar um arroz e ficar na geladeira a partir do... Então, tipo assim, quando se realmente existe essa transformação de alimento, depois que cozinha, se passa... Eu não entendo muito bem se você vai ter uma visão mais técnica para explicar, mas explica pra gente. Isso aí foi uma viagem dele, não foi? Júnior, eu estou falando o seguinte, com essas redes sociais hoje em dia, as pessoas querem se destacar de alguma maneira muito rápida. Seja falando besteira, seja o que for. É parecido. Realmente existe, né? Quando nós colocamos o arroz na geladeira, ele se torna o que a gente chama de amido resistente. Isso diminui um pouco o índice glicêmico desse arroz, que é a velocidade que esse arroz se transforma, que esse arroz, no caso, né? Mas o carboidrato vai se transformar em açúcar na nossa corrente sanguínea. Então seria melhor? Não necessariamente, por quê? Essa questão de índice glicêmico do alimento só vale quando a gente come o alimento puro. Então, por exemplo, no almoço, né? Eu já vou colocar ali carne, que é proteína, tem gordura, vou colocar feijão, que é muito rico em fibras, tem proteína também, vou colocar verduras, né? Fibras. Tudo isso já vai diminuir o índice glicêmico do arroz. Então, por exemplo, eu sempre deixo livre para o meu paciente escolher se ele quer arroz branco ou se ele quer arroz integral. Né? Porque não necessariamente ele precisa comer o arroz integral, sendo que às vezes ele não gosta. Porque tem gente que fala que tem um cheirinho, que tá, eu não me importo, mas tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta, Aí mas tem o hábito de comer arroz integral. Sim, aí nesse caso você bota alguma fibra para compensar aquela... Você já diminui o índice glicêmico do arroz. Então, essa questão do arroz de geladeira, ele disse também que diminuía 40% das calorias. Isso aí já é mentira. Ele não vai, depois de 24 horas, não diminui o valor calórico dele. Né? Então, isso aí realmente foi um mito. Aí, o que eu vejo? As pessoas às vezes escutam isso, né, no meio, e vai começar a geladeira. Às vezes eu faço isso. Às vezes a gente faz pela praticidade, né? A gente tem que cozinhar todo dia, pelo tempo. Mas assim, não que isso vá diminuir as calorias e aí às vezes a pessoa vai até comer mais, né? Agora isso aqui vai... Tá pouco, posso comer muito, não pode. Não, Gisele, pô, que legal. Foi bem esclarecedor sua entrevista. Conta pro pessoal aí onde você atende, quais são suas redes sociais para o pessoal seguir, né? Explica pro pessoal aí, para o pessoal te procurar, quem tiver que achar interessante o que você falou aí. Meu Instagram é Gisele, com Z, 2 L's, né? Minha mãe falou meu nome. Velasco Nutri, no Instagram, né? Eu atendo na Clínica Essence. A Clínica Essence fica na Vila Carolina, na Rua Nossa Senhora Aparecida, né? Então, no meu Instagram já tem um linkzinho que dá direto, né, para agendar consulta, é só entrar e marcar. Muito obrigado pela disponibilidade, a gente tá no domingão aí. Tamo junto, obrigado por tudo aí. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, eu acompanho você. A força que você dá pro pessoal da luta, né, pro pessoal aí que tá batalhando, o Vamos Francilano, que são seus alunos aí, seus pacientes, estão tendo bons resultados. Você percebe pelo shape dos caras, né, mano? Os caras têm 43 anos, tá no shape aí, eu tô com 30 e pouco, 30 e tanto, 77, não tem. Eu queria também agradecer o Fernando Vieira da Recovery Brasil, né? Eu sempre falo que ele é um parceirão da gente aí, que está sempre, né, ajudando nos projetos que a gente vem desenvolvendo. Então, Fernandão, muito obrigado, seu irmão, tamo junto aí, meu irmão. Vocês podem também acompanhar a gente pelo canal do YouTube, viu? E pelo Instagram, Berimbolando Cast. É isso aí, galera. Ossa! Obrigada!